eu estou aqui para falar de Mandíbula, escrito pela Mônica Orreda e publicado aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea, com tradução da Silvia Massimini. Aliás, fica aqui um abraço pro Kleber, da editora Autêntica, que me deu esse livro. E dessa vez eu vou começar esse vídeo aqui um pouco de trás pra frente, e já vou começar o vídeo dizendo que esse livro estava no caminho para se tornar a minha melhor leitura do ano até agora, só que aí, enquanto ele estava percorrendo esse percurso, veio o final do livro. E aí, ficou pra trás, comeu poeira e não se tornou a melhor leitura do ano até agora. Mas, agora sim, vamos voltar para o início. O livro começa com a cena de uma menina que foi sequestrada e que está ali meio delirando e com várias vozes bagunçando a cabeça dela. E eu honestamente acho que é um dos inícios mais chocantes que eu já li, porque ele realmente te pega de surpresa. Eu lembro que eu peguei esse livro pra ler logo antes de dormir, então eu tava ali super relaxada, calma. Aí eu peguei o livro pra ler e de repente, eita! E demora um pouquinho pra você entender o que tá acontecendo nesse início chocante, quem tá falando o quê, que nomes são aqueles, que personagens são aqueles que aparecem, e basicamente qual é a desses devaneios que ela tá tendo. Francamente, eu acho que só por esse início o livro já vale super a pena. De qualquer jeito, conforme o livro continua, a narrativa vai alternando entre a narrativa das estudantes, principalmente da Fernanda e da Anne, e da professora, a Miss Clara, ou Miss Clara, E, surpresa, surpresa, foi justamente essa professora, a Miss Clara, que sequestrou a menina, cujo nome é Fernanda. E vale mencionar aqui, sem ser muito spoiler, que essa professora já tinha um trauma muito grande relacionado a alunas que ela teve antes de ter essas meninas como alunas. Mas a Miss Clara e a Fernanda, por sua vez, tiveram seu encontro fatídico na Bilingual Delta High School for Girls, que é uma escola de alto prestígio em que só as mais ricas e as mais mimadas estudavam. E esse fator da escola é bem importante porque ele influencia muito a escrita da Mônica Orreda ao longo desse livro. Porque ela aproveita o fato dessas meninas serem bilíngues e coloca sempre uma palavra em inglês, uma frase em inglês ou uma expressão toda em inglês no meio do diálogo delas ou então do monólogo interior. E aí você acaba entendendo como elas pensam e como a escola também formou esse pensamento delas. E acontece que nessa escola tinha um famoso grupinho da pá virada, que era liderado justamente pela Fernanda e pela Anne, que é a melhor amiga dela. E é aqui, my friends, que começa a entrar a parte realmente perturbadora dessa história. Oh my god! Porque esse grupo de amigos descobre uma casa abandonada e lá elas começam a fazer várias coisas esquisitíssimas e assustadoras. Ou melhor, creepies. E elas acabam por criar uma religião, que é a religião do Deus Branco, inspirado na brancura da baleia de Moby Dick. E essa religião é uma religião declaradamente baseada no medo, com o medo sendo o fator central para tudo que elas fazem e falam sobre. E a cor branca aparece então como essa cor que melhor simboliza o terror. E essa religião que elas criam também está intrinsecamente conectada ao feminino, ao útero e ao sangue da menstruação. E meio que basicamente tudo surgiu, ou então tudo começou, porque a Anne era obcecada por creepypastas. Que, aliás, não é um macarrão assustador, e sim é uma espécie de fórum em que as pessoas vão compartilhando histórias de terror, ou melhor dizendo, lendas urbanas, que vão sendo alimentadas conforme cada vez mais pessoas vão escrevendo sobre. Então, digamos que lá, por exemplo, tem a pasta Fantasma do Livro Zipão. Aí eu vou lá e posto uma história bizarra relacionada ao fantasma do livro Zipão. E uma outra pessoa vai e coloca um vídeo bizarro do fantasma do livro Zipão. Mas aí outra pessoa chega e bota uma foto comprovando o fantasma do livro Zipão. E assim por diante. Ou seja, a comunidade vai alimentando aquilo, vai fazendo com que essa lenda bizarra cresça. E aqui no livro, a Anne era obcecada pelas creepypastas. Ela passava o dia todo lendo e analisando elas, achando até que algumas eram fracas demais, que eram obviamente falsas, enquanto outras que tinham potencial não tinham esse potencial sendo totalmente aproveitado. E aí nisso, de tanto ler as creepypastas, tem um dia que ela para e pensa, será que eu não consigo fazer melhor? Então ela vai e começa a escrever a história dela. E nisso que acaba surgindo essa religião do Deus Branco que eu mencionei. E gente, essa menina escreve bem, viu? Tem uma carta que ela manda pra professora que é bizarra. E a autora escreveu esse livro de modo que ele acaba parecendo muito uma creepypasta individual, o que eu achei muito perturbador e muito maneiro ao mesmo tempo. E não se engane, esse livro realmente é uma leitura bem perturbadora em alguns pontos, e eu definitivamente não recomendo que ninguém que tenha crise de pânico leia esse livro. Mas eu achei a leitura muito instigante e extremamente criativa. E apesar da Mônica Orreda fazer várias referências a Lovecraft e outros grandes autores do terror, me pareceu que o que ela criou aqui
foi bem original. O modo como ela desenvolveu a ideia me pareceu bem novo e muito diferente de tudo que eu já li desse gênero. Só que agora precisamos voltar a falar do final do livro, porque parece que quando as coisas estão realmente começando a ficar bizonhas, a autora se apressa para terminar o livro. E por um lado, eu entendo, porque isso acaba realmente cumprindo a proposta de ser uma creepypasta e deixa muitas coisas em aberto e meio que você se perguntando, mas e agora? O que acontece? Mas por outro, parece que a autora acabou realmente fugindo da chance de assustar o leitor, ou então a leitora. Eu, no caso, sabe? Eu queria aquele susto no final que ia me fazer ficar insone. Queria mesmo, eu admito, tava com desejo disso. Então eu não gostei do final, eu achei que foi um dos finais mais decepcionantes dos últimos tempos para mim. Porque bem quando ela tava começando a se aprofundar nas personagens que são interessantíssimas e muitíssimo complexas, o livro acaba. E não entenda errado, eu não acho que ela precisava responder todas as perguntas, não é isso. Na real, eu até queria que ela tivesse feito mais perguntas. Eu só queria que ela tivesse continuado um pouco mais. Só isso. Tinha tanta coisa interessante dentro dessa história rica que ela criou, que é isso, eu queria mais e muito mais. Eu acho que a Anne, por exemplo, ainda tinha um potencial macabro muito grande. Mais especificamente a relação dela com a Fernanda, que é uma relação meio de amizade, meio sexual, meio romântica, meio de experimentação, meio ameaçadora, meio quero te guardar na minha mandíbula. Ainda tinha muito potencial. E eu acho que se ela tivesse continuado um pouquinho mais essa relação no final, ela poderia ter deixado em dúvida o ponto de vista da Fernanda. Que, pelo menos eu, quando eu acabei o livro, eu acabei tendo a certeza que a Fernanda era uma grande vítima naquela história. Mas eu acho que se ela tivesse empurrado um pouquinho mais aquele ponto, eu poderia não ter tanta certeza assim, sabe? Eu poderia sair perguntando, mas o que realmente a Fernanda fez? O que ela deixou de fazer com o irmão dela? O que ela realmente fez com a mãe? Então eu gostaria que ela tivesse explorado mais esses pontos que ela já deixou como questões ali ao longo da história. Queria que ela tivesse sido um pouco mais forte nas dúvidas e no fator realmente creepypasta, de não confiar em nada e nem ninguém ao seu redor. Ou seja, eu acho que se a autora tivesse continuado a escrever um pouquinho mais, ela poderia ter deixado mais espaço aberto para nós enxergarmos as personagens de outro modo. E apesar de eu estar reclamando aqui, eu acho que esse é um livro que, se você gosta do gênero, do horror e da literatura contemporânea, é um livro que você realmente tem que dar uma chance. Porque, que nem eu falei, ele é simplesmente um sopro de ar fresco, pelo menos pra mim, em relação às leituras que eu tenho tido. Todas as personagens desse livro são perturbadíssimas e muito complexas. Adoro! E tanto a capa original como essa da autêntica são muito boas e refletem muito bem a história. E agora, para responder a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro, no caso, que pão seria Mandíbula, hoje eu acho que eu realmente encontrei um pão que combina perfeitamente com esse livro e com a história, que é o Guaguá de Pan, ou melhor, no plural, Guaguás de Pan. E Guaguás de Pan significa bebês de pão. Ou seja, esses pães são pães doces modelados como bonecos e que tradicionalmente são servidos durante o Dia de los Muertos. E apesar deles ficarem todos bonitinhos e coloridos, só de olhar as fotos e ver os vídeos me parece que esses pães na verdade têm uma essência creepy. E isso combina perfeitamente com o Mandíbula, o nosso livrinho creepypasta que teve a sua resenha feita hoje. Então é isso, muito obrigada por assistir. Se você gostou do vídeo e gostou do pão que eu escolhi, por favor deixe seu joinha, comenta aqui a sua opinião e se você ainda não foi inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve por favor. E então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!